todos. No último episódio focamos a autoimagem e a sua importância. Porém, ficou a promessa no ar de aprender a lidar, a reprogramar esta autoimagem de uma forma que seja segura e funcional, certo? Neste episódio vou falar-te das camadas da tua autoimagem, dos teus vários eus, para depois terminarmos a explorar um exercício que te vai ajudar a reprogramá-la. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 28º episódio do meu podcast. Já tenho o detergente de autoimagem pronto. Queres limpar a tua? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. No nosso centro está o eu que é autêntico, a realidade de quem e do que nós somos realmente feitos. Mas no topo do verdadeiro eu, com toda a sua estranheza, fraquezas, com características que são declaradamente negativas, está aquela camada de vergonha, medo, culpa, a pessoa que nós receamos ser, aquela nossa autoimagem negativa que falamos no episódio anterior. Por isso, para nos assegurarmos de que as pessoas ainda gostam mais de nós, que nos aprovam e nos dão amor, que nos dão dinheiro, colocamos mais uma camada no topo deste eu, que é aquela pessoa que nós fingimos ser. No fundo, temos 3 eus que são evidentes: um autêntico, um mais temido e aquele que fingimos ser. Esta camada mais acima, mais visível, se formos mesmo muito, muito bons a fingir, é a única coisa que os outros verão de nós. Na verdade, lutamos tanto para garantir que ninguém veja essa camada de pontos fracos que tememos nos poder vir a descaracterizar, ou seja, esquecemos-nos completamente que existe um outro eu que é bem mais real. O tal eu verdadeiro que está por baixo disto tudo. Recordo-me de a uma altura, quando partilhei esta ideia dos 3 eus durante um curso de programação neurolinguística, alguém ter dito qualquer coisa como: percebi, os nossos verdadeiros eus são assim tipo diamantes. E à medida que crescemos, ficam cobertos de sujidade. Por isso pomos assim um verniz por cima do lixo, tornamo-nos mais atraentes para o mundo, mas o que estamos a mostrar continua a ser lixo. E claro, eu disse que de facto é muito por aí. Só que esse verniz continua a ser cada vez mais usado e nos dias de hoje esta sociedade tende a aumentar-nos a necessidade de verniz e polimento por cima de toda uma sujidade que esconde o dito cujo diamante. Pensa assim, quando começas a desenterrar o teu verdadeiro eu por debaixo da pessoa que tu temes ser e que está também debaixo da pessoa que tu finges ser, ou seja, estás ali a escavacar o verniz e o lixo para ver o diamante, é como se descobrisses um admirável mundo novo. O teu eu é o teu admirável mundo novo. Ou seja, pensando muito bem e ligando com o episódio anterior, a nossa autoimagem está enlixarada, está suja, no entanto disfarçada, para que o julgamento dos outros não nos magoe. Os 3 eus. Vamos ouvir mais atentamente estas características dos 3 eus que nós estávamos a falar ainda agora. Vamos olhar para os 3 eus da forma como eles tocam a nossa vida.
Se calhar o ideal é eu até partilhar contigo algumas das perguntas que se utilizam na avaliação de programação neurolinguística a cada um destes 3 eus. E no fundo, enquanto estiveres a responder a estas perguntas, estarás a revelar a tua autoimagem negativa, estarás a revelar o teu eu temido, libertando depois lugar para que aos poucos o teu verdadeiro eu venha à tona. Lembra-te que, ao responderes a estas perguntas que te vou fazer, não há uma resposta certa. Cada pergunta foi apenas pensada para aumentar a tua consciencialização daquilo que te impede de viver com o teu eu autêntico, com a dita autoimagem rejuvenescida, reprogramada. Como já disse em episódios anteriores, é extremamente importante tu trabalhares esta nova descoberta de ti mesmo através de escrita, utilizando um journal, um diário, o que quiseres chamar-lhe. Como partilhei contigo durante a minha vida, utilizei sempre muitos journals, muitos diários para ir avaliando, analisando e concluindo qual era o caminho mais certo, mais racional, mais funcional e mais saudável a seguir. Por isso, hoje, se tiveres o teu diário à mão, será muito interessante utilizar as ditas perguntas que te falei aí, nesse diário. Como sempre, sendo isto um podcast, podes sempre parar depois de cada pergunta, responder e voltar logo a seguir. Vamos a isto. Comecemos pela camada mais superior ou o eu fingido, aquele que normalmente nós fingimos ser. O teu eu fingido é a imagem que projetas no mundo. Muitas vezes essa imagem baseia-se menos em quem realmente és do que na tentativa de encobrir quem temes ser. Pergunta e responde a ti mesmo as seguintes questões. Como é que tu gostas de ser visto? Que aspectos da tua personalidade desejas que os outros vejam em primeiro lugar? Qual a coisa mais importante que todos sabem sobre ti? Se a tua vida estivesse a tentar provar algo sobre ti, o que é que seria? Agora vamos ao teu eu negativo, ou seja, a autoimagem negativa, aquele que nós tememos ser. Se alguém te chamar algo com a qual não te identificas, geralmente não associas uma carga emocional. A verdade é que se eu te chamar esquisito, se isso não for algo que tu temes, não vai gerar uma carga emocional. Porém, quando algo nos afeta, normalmente é porque acreditamos a determinado nível ou a um certo nível que isto pode ser verdade. Portanto, quando coloco estas perguntas durante sessões de formação ou até mesmo durante algumas consultas de orientação, as pessoas reagem muitas vezes negando completamente os traços negativos que eu estava a identificar. E muitas vezes, se gerarem um processo emocional, é porque há ali uma atitude receosa de que se descubra que a pessoa realmente acha isso. Curiosamente depois, quando têm a oportunidade de pensar sobre o assunto, as pessoas têm uma tendência a reconsiderar e ficam até chocados que na realidade trata-se precisamente daquilo que sempre temeram poder ser verdade. Há um facto que pode tornar-te mais fácil olhar honestamente para ti mesmo. Quaisquer traços negativos que identificares não são realmente teus. Pertencem à tal autoimagem negativa que nós falamos no episódio anterior, que está aí programada ao longo dos tempos em ti, muitas vezes desde infância, desde criança. Quando identificares estes traços, estas características com honestidade, é porque estás prestes a deixá-los ir. Portanto, pode ser difícil olhar diretamente para os teus próprios medos, para as coisas mais terríveis que achas de ti mesmo. Afinal de contas, passaste uma grande parte da tua vida a acreditar nisso. Por esta razão, a maior parte destas questões que te vou apresentar agora apontam para a autoimagem negativa. Por isso, prepara-te para cada uma das questões e responde honestamente. O que é que achas que as pessoas mais próximas de ti mais criticam em ti? Qual dos teus segredos será apenas descoberto depois de morreres?
Escolhe 5 pessoas que sejam muito próximas de ti no teu dia-a-dia. Das 5, qual é que gostas menos? Depois, podemos avaliar o nosso ser autêntico, o eu verdadeiro, aquele que nós realmente somos. Ao identificar os traços e características destes 3 seres, destes 3 eus, estás a libertar-te para viver cada vez mais a partir do teu coração, a partir da tua mente e a partir de uma verdade do que tu realmente és. Lá está, o ser autêntico, o ser poderoso com um amor que é imparável porque é um auto-amor. Este ser autêntico é o local onde a autoimagem está rejuvenescida, está regenerada e está, na verdade, limpa. E assim sendo, eis um pequeno guia de orientação para saberes se estás a identificar um traço ou uma característica do teu ser autêntico. Ou então, se foste apanhado em alguma armadilha da autoimagem negativa. Se te conhecesses hoje, eras teu amigo. Quem és tu quando ninguém está a olhar? Se estivesses completamente seguro de ti, o que é que farias de forma diferente? Estas perguntas que eu te apresentei são perguntas que podes utilizar para avaliar características, traços, pensamentos e formas de estar para identificar os teus 3 eus e a forma como eles estão. Se estão saudáveis, demasiado intensos, demasiado sujos ou então com um verniz demasiado forte. Uma vez mais, gostava de salientar que seria interessante se tu escrevesses as respostas em vez de simplesmente as dizeres mentalmente. Obviamente, fica ao teu critério, porque tu lá sabes se vale a pena lutar por ti ou não. Reprogramar a tua autoimagem. Na minha experiência, o pensamento positivo tradicional não é muito eficaz. Fazeres aquela coisa da namastreta que está na moda de colocar-te ao espelho e dizeres constantemente eu sou capaz, eu vou mais longe, eu é que sou, eu é que sim. Bem, isso não vai adiantar de nada. Não adianta forçar um pensamento quando a intenção interna está completamente contrária a esse pensamento. Colocar-te à frente de um espelho a dizer dia após dia, em todos os aspectos eu estou cada vez melhor. Dia após dia, em todos os aspectos eu estou cada vez melhor. Isto é apenas e só uma mentira, o tal verniz que tu pões por cima da sujidade para esconder a verdade. E aqui é bem pior, porque estás a esconder a verdade de ti mesmo. Quando toda esta farsa da positividade cair, como é que te vais levantar? A positividade nasce dentro, de forma autêntica, no tal eu verdadeiro, no tal eu que está escondido por baixo do eu que tu temes e por baixo do eu que tu finges ser. E dou-te um exemplo de como isto funciona e flui na vida real. Se tu simplesmente fechares os olhos e disseres ao coração, coração bate mais depressa, ele não o vai fazer simplesmente porque tu o disseste. No entanto, se tu entrares num processo meditativo e meditares sobre a ideia de correr, sobre a ideia de fazer exercício, sobre todo um processo cansativo, eu posso assegurar-te que o teu coração irá bater bem mais rápido. E quando é que isso acontece? Quando ele acreditar em ti. Assim sendo, não são as afirmações positivas ou qualquer outra coisa da moda que te vão salvar, que funcionam como a chave do segredo. Na verdade, os programas-chave do comportamento humano são o hábito e a imaginação. E são muito mais poderosos do que a lógica, do que a força de vontade, do que todas aquelas patranhas que tentam dizer-nos e que acabam por ser frustrantes quando nós utilizamos e não chegam para nos trazer resultados. A verdade é que o teu corpo responde com muito maior prontidão à utilização da tua imaginação de uma forma vívida do que a um simples comando. E assim sendo, decidi trazer-te uma versão light, uma versão reduzida de uma das meditações do eu interior, de uma das meditações que eu faço com alguns pacientes ou com algumas pessoas em cursos, para que tu possas
retornar a casa para que tu possas avaliar o teu eu autêntico devagar e de uma forma funcional reprogramar a tua autoimagem. A seguir será um exercício de consciencialização. Eu vou fazê-lo de uma forma quase meditativa. Se alguma vez aprendeste a meditar, fantástico, isto vai-te ser fácil. Se não aprendeste, pois então a única coisa que eu gostava de te lembrar é que seria importante estar numa posição agradável e iniciares um processo respiratório funcional, relaxar e tens a certeza que não serás interrompido durante os próximos minutos. Vamos a isto. Dedica alguns instantes para relaxar, para respirar profundamente. Concentra toda a tua atenção nos olhos, como se o teu corpo fosse apenas olhos. E depois deixa-os fechar lentamente, sem pressa. Esse relaxamento ocular faz com que se expanda por toda a cabeça. Sente que os músculos relaxam cada vez mais relaxados. À medida que os músculos começam a relaxar, torna-se mais fácil libertares a tua imaginação. Por isso não pares este relaxamento, nem pares por qualquer tipo de pensamento que possa chegar à tua mente. Concentra-te agora na tua respiração. Inspira profundamente pelo nariz, como quem cheira uma flor. Depois segura. E agora expira, como quem bufa uma vela. Inspira profundamente pelo nariz. Depois segura. E agora expira, como quem bufa uma vela. Por momentos, tenta manter esta cadência respiratória de forma saudável, tranquila. Deixa que todo o teu corpo fique cada vez mais relaxado. O relaxamento iniciou na cabeça, desce pelos ombros, pelos braços, o tórax, a barriga, as pernas, e o corpo fica completamente relaxado. Agora, à tua frente, quero que imagines que estás a visualizar-te a ti. Vês-te a ti à tua frente, com a segurança. Estás ali a relaxar e tu estás a olhar para ti. No entanto, se estiveres atento, tu vais notar que é um eu mais brilhante, mais seguro, mais forte. Se estiveres atento, tu notas que ele é o ser mais magnífico que podes imaginar. É o teu ser autêntico, o teu verdadeiro eu. Observa-o, como está calmo, tranquilo, forte e seguro. Dedica alguns momentos a essa sensação de felicidade, de olhar para o teu eu dessa forma, de uma forma tranquila, calma, segura.
Observa como o teu eu verdadeiro se apresenta. Observa como respira, como sorri, como brilha. Tenta até perceber como é que ele caminha, como é que fala. Vê como o teu eu autêntico fala com os outros. Imagina-o a conversar com outras pessoas. Como seria o teu eu autêntico a falar com as outras pessoas? Repara como este eu verdadeiro lida com os problemas, lida com as pessoas e se dirige aos seus objetivos. Tudo tem a ver com o brilho natural, com a segurança e com a não necessidade do julgamento do outro. Mais forte. Observa uma vez mais o teu eu verdadeiro e com um grande sorriso de alegria por ele ser tão brilhante, tão seguro, tão forte. Entra no teu eu como quem veste um casaco. Funde-te a ele. Olha pelos olhos do teu eu autêntico. Ouve pelos ouvidos do teu eu autêntico. Sente. Mais forte. Com a segurança. Sente como é bom viver a vida como o teu eu verdadeiro. Aos poucos, quero que imagines que te abraças, que te afagas, como se te desses os parabéns por ter conhecido o teu verdadeiro eu. E com esse abraço, com esse quente, quero que sintas a inundar todo o teu corpo com aquela segurança, com aquele brilho. Tu és o teu eu autêntico. Consegues imaginar-te a viver sem este brilho, sem esta força? Abraça o que tu és. Abraça o que tu és. Agora, sem pressas, ao teu ritmo, quero que tomes 3 respirações mais profundas. Inspira, expira. Inspira, expira. Sente como estás forte, brilhante, intenso. Inspira, expira e abre os olhos. Abraçar a autoimagem. À medida que começares a viver a verdade do teu eu autêntico, será cada vez mais fácil agir de forma coerente face a essa verdade. Será quase como um efeito de bola de neve. Quanto mais tomas consciência do que tu verdadeiramente és, menos precisas temer e menos precisas de fingir. Depois de assumires um compromisso contigo mesmo de que o teu eu autêntico é brilhante, é forte, é seguro, pois então, por que não abraçá-lo? Em vez de juntar mais uma imagem e mais uma personalidade só porque os outros querem ou porque os outros acham que devias ter. Todas as pessoas com sucesso, e vejam sucesso aqui como quiserem, todas as pessoas com sucesso são brilhantes e não ficam embaraçadas por isso. Obviamente, alinhar a tua autoimagem com o teu eu autêntico, com o teu ser verdadeiro, não é uma tarefa que imediatamente depois de um exercício de consciencialização fica feita. Claro que não. No entanto, este exercício tu podes repeti-lo sempre que quiseres. Podes regressar aqui para reencontrar o teu eu autêntico, para redefinir a tua autoimagem.
E depois, não te esqueças, podes sempre fazer aquelas perguntas que te fiz no início para perceberes, para avaliares e reorientares o teu trabalho de reprogramação da tua autoimagem. Quero que saibas que és único. Nunca existiu ninguém que possa fazer as coisas exatamente da forma como tu as fazes. Tu tens um dom. Tens o dom de seres especial, de seres único, de seres tu mesmo. E estás provavelmente a desperdiçar a tua unicidade ao esconder alguma coisa e ao fingir o que não és. Por hoje nem te vou pôr daquelas músicas finais de propósito, porque é neste clima de calma, de avaliação do teu eu autêntico que eu quero deixar o podcast. E é isso mesmo, foi para isso que eu criei este podcast, para aqueles que realmente querem ir mais longe, para se unirem a si mesmos, para crescerem e perceberem que não estão sós nesta caminhada. Por isso, se algum dia fraquejares, já sabes, podes contar comigo deste lado, porque é para isso que aqui estou a partilhar um plano de viver em pleno. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento, de crescimento pessoal. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais e, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque já sabes que quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.